que é uma comunidade quilombola? A comunidade quilombola traz a ancestralidade negra, a matriz de raiz africana misturada com a brasilidade. Sou guerreiro, quilombo, quilombola, eu sou negro dos bandos de Angola, negro nago. O IBGE estima que tem cerca de 5.900 comunidades quilombolas no Brasil e no Piauí 215. O que esses números revelam a você? É importante frisar que as comunidades quilombolas, elas sempre existiram, sempre estiveram presentes no território brasileiro e piauiense. A Constituição de 88, com o artigo 68, 68, criou condições, a partir dos dispositivos legais que ela permitiu, a Constituição, a gente dialogar com essas comunidades, né? E o passo inicial foi um mapeamento, um levantamento. Onde estão essas comunidades, né? E, evidentemente, como estão. Porque esse mapeamento vai permitir vários procedimentos, mas um deles e eu reputo o mais importante, que é garantir a propriedade da terra. E eu chego, provavelmente, na nossa conversa, exploro isso um pouquinho mais tarde. Então, assim, a partir de 88, foi possível o Brasil ver, né, essas comunidades. E aí começam esses levantamentos. Eu acho que a academia, né, as universidades contribuíram muito nesse processo de visibilidade, porque a gente as comunidades começam a ser objeto de pesquisas, né? Os movimentos sociais urbanos negros, né, vão dialogar mais ainda com os movimentos sociais rurais, né? E aí se cria essa rede de potencializar, né, essas identificações dessas comunidades e, sobretudo, um movimento que leva a essas comunidades se autodeclararem. Isso é fundamental. São as comunidades que se autopercebem, se autodeclaram enquanto quilombolas, né? E aí isso permite e permitiu a identificação, foi gradual. A gente foi identificando, quando eu digo a gente foi, os pesquisadores, os movimentos sociais foram identificando, e a gente chegou a esse número, né, que é o número recente, de cerca de 215, segundo o IBGE, não é? No Piauí. O Mimbó surgiu por dois afundadores que veio fugido de Conceição do Canindé, Pernambuco. Eles vieram fugidos de Conceição, chegaram ali no vale ali do Quilombo. Inclusive aqui é quilombo também, mas o original é lá embaixo, aquele vale. Aí eles chegaram lá e se esconderam lá numa caverna que tem, na margem do Riacho do Mimbó. Até com medo de ser capturado, e eles ficaram naquela caverna vivendo da caça e da pesca. Aí vieram dois casais, Martinho Zé de Carvalho, com a sua esposa Raimunda Maria da Conceição, e Augustinho Rabelo da Paixão, com a sua esposa Rosária Maria da Conceição. Então, se o Martins é meu avô maternos e o Augustinho é meu avô paternos. Eu sou neto dos dois afundadores do Quilombo. Na sua visão, a não titulação das terras quilombolas é o principal problema que afeta as comunidades? Mas é importante frisar que nesse movimento de identificação, e dentro desse conjunto de procedimentos, o governo, enquanto uma instituição, né, vamos dizer assim, o responsável maior por amparar, proteger e assegurar direitos, inclusive para essas comunidades, criou um dispositivo que é a certificação, né, certificação dada pela Fundação Palmares. Então, a comunidade se autodeclara, o Estado reconhece com essa certificação. Então, desse conjunto de identificadas, mapeadas, nós temos aí, em torno, até 2017, em torno de 90 comunidades certificadas. Então, significa que nós temos ainda muitas comunidades por serem certificadas, embora várias já estejam reconhecidas pela própria população
como comunidades quilombolas e pelos diferentes sujeitos que dialogam com elas, reconhecidas como comunidades quilombolas. Também é importante frisar que, em que pese esse número de 215, né, até 2017, porque a política pública, todos nós sabemos, ela infelizmente parou nesse país durante alguns anos, né, sobretudo em relação a esses povos tradicionais, né, desse número de 215, nós temos apenas 5 comunidades quilombolas no Piauí que garantiram o título de propriedade. Né? E o título de propriedade, né, para as comunidades tradicionais se torna cada vez mais essencial, porque as terras das comunidades quilombolas estão sendo cotidianamente atacadas, né? Objeto, portanto, de desejo por pessoas que querem se adonar, né? Tornando as terras em grandes propriedades, muitas vezes improdutivas ou destinadas à monocultura. Então, o acesso à terra, o direito à permanência, né, o reconhecimento da permanência ancestral da terra e o Estado garantir a titularidade da terra é condição essencial para a existência das comunidades, né, e, sobretudo, para que elas possam se consolidar como espaços, né, de construção e de reconstrução de vidas que se cria e se conforma nessa trajetória histórica. Eu diria, Norma, que um dos principais desafios do governo federal e do governo estadual hoje, e isso exige coragem, compromisso e vontade política, é avançar no processo de titulação das terras das comunidades tradicionais, dos povos tradicionais. E não só as comunidades quilombolas, né? As terras de todos os povos, os ribeirinhos, as populações indígenas, estão todas sendo invadidas, sendo, portanto, objetos de invasões. Então, o governo federal, o Estado, é urgente. Eu acho que, inclusive, que essa tragédia humana que nós estamos vendo aí no norte do país, né, com os Yanomami, possa despertar nas autoridades públicas, né, acender um alerta, né, e olhar para os outros territórios, né, para os outros povos que estão vivenciando situações similares àquelas que nós estamos vendo hoje lá no norte do país. Então, repito, né, a política pública, né, mais importante e urgente para essas comunidades quilombolas hoje, particularmente no Piauí, é avançar no processo de titularização das terras.